Após a morte da mãe, duas bebês mergulham em silêncio absoluto, recusando alimento e afeto. Uma babá serena surge e, com gestos simples, quebra o vazio da casa. Mas a chegada de uma avó autoritária ameaça desfazer o lar que renasceu. É então que uma decisão inesperada redefine o que realmente significa ser família. O apartamento da Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, já foi um lugar de risos e planos. Agora, o silêncio cortante só era interrompido pelo eventual choro abafado de duas meninas de 1 ano e meio. Eduardo Mendonça, 36 anos, olhava pela ampla janela que enquadrava a ponte Hercílio Luz ao longe, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. 6 meses haviam se passado desde que Fernanda partira, em um trágico acidente na SC 401. 6 meses de uma ausência que parecia engolir tudo ao redor. O empresário ajustou os óculos, passando a mão pelos cabelos escuros, já salpicados de fios grisalhos, que não existiam antes. Sua startup de tecnologia, a Quantum Code, continuava funcionando graças ao sócio e amigo Rafael. Mas Eduardo havia se afastado quase completamente. Como poderia se concentrar em códigos e reuniões quando as filhas gêmeas, Sofia e Beatriz, pareciam definhar um pouco a cada dia? O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Caminhou lentamente pelo corredor, onde fotografias de momentos felizes ainda decoravam as paredes. Fernanda segurando as recém-nascidas no hospital, o casal em Fernando de Noronha, todos na casa de praia em Jurerê. Lembranças de uma vida que parecia ter acontecido em outra existência. Senhor Eduardo, sou Amanda, da agência. Vim buscar minhas coisas. A quinta babá em 6 meses. Esta havia durado apenas 3 dias. As meninas simplesmente não reagem a nada que eu faça, explicou a jovem, visivelmente frustrada, enquanto recolhia seus pertences. Nem os médicos conseguem entender. Elas quase não comem, não olham para ninguém. É como se estivessem em outro lugar. Eduardo assentiu, já tendo ouvido versões dessa mesma despedida várias vezes. Os melhores pediatras de Santa Catarina, psicólogos infantis renomados, especialistas em luto precoce. Ninguém conseguia alcançar as pequenas que pareciam ter se fechado completamente após a partida da mãe. Entendo sua decisão, Amanda. Agradeço o esforço. Após a saída da babá, Eduardo retornou ao quarto das filhas. No ambiente cuidadosamente decorado em tons pastel, com móveis de nuvens e estrelas pendendo do teto, as gêmeas idênticas permaneciam em seus berços separados, os grandes olhos castanhos fixos em pontos indefinidos. Beatriz, que sempre fora a mais agitada, agora apenas segurava um pequeno coelho de pelúcia sem expressão. Sofia, a mais calma, mantinha as mãos fechadas sobre o lençol, imóvel como uma pequena estátua. Minhas pequenas, sussurrou Eduardo, aproximando-se. Como de costume, não houve reação quando tentou tocar os cabelos castanhos e cacheados de Beatriz. Papai está aqui. Mas estava mesmo? Eduardo questionava-se diariamente se aquela presença física era suficiente quando sua mente e coração pareciam ter acompanhado Fernanda. O apartamento se tornara apenas um cenário, um palco onde 3 sobreviventes vagavam entre memórias, incapazes de construir algo novo. Seu celular tocou. Era sua secretária Denise, que mantinha os assuntos mais urgentes em andamento. Eduardo, a agência de cuidadoras, entrou em contato. Disseram que tem uma última opção para indicar. Uma moça que não estava na lista inicial, mas tem experiência com casos difíceis. Denise, já passamos por 5 profissionais. Talvez seja melhor considerar a sugestão do Dr. Paulo de internar as meninas temporariamente para... Não, Eduardo, interrompeu Denise, com a franqueza de quem trabalhava com ele há 8 anos. As meninas precisam do pai de um lar, não de uma instituição. Esta moça, Luísa Campos, acabou de voltar para Floripa depois de um tempo em São Paulo. Estudou pedagogia, tem especialização em educação terapêutica. Por favor, apenas converse com ela. No fim da tarde, a campainha soou novamente. Eduardo abriu a porta sem grandes expectativas. Encontrando uma jovem de estatura mediana, cabelos negros presos em um coque simples, pele morena e olhos amendoados que transmitiam uma serenidade incomum. Senhor Mendonça, sou Luísa Campos. Sua voz era calma e melodiosa. Agradeço a oportunidade de conversar.
Algo na presença de Luísa era diferente. Não havia aquela ansiedade profissional, nem o olhar de pena que Eduardo já conhecia bem. Durante a breve entrevista na sala, ela ouviu mais do que falou, fazendo perguntas precisas sobre as meninas, suas rotinas antes e depois do ocorrido. As gêmeas não têm nenhum problema físico, explicou Eduardo. Repetindo o diagnóstico de vários médicos, é como se tivessem construído um muro invisível após... O que aconteceu? Luísa assentiu sem pressa. Senhor Mendonça, quando perdemos alguém fundamental, às vezes esquecemos como continuar existindo. Adultos têm palavras para isso, mesmo que insuficientes. Crianças tão pequenas não. O silêncio delas é uma linguagem em si. Eduardo sentiu algo estranho, uma pequena fresta de esperança que não experimentava há meses. Você acha que pode ajudá-las? Não posso prometer resultados, apenas presença genuína, respondeu com honestidade. Posso começar amanhã, se o senhor permitir. Eduardo conduziu-a até o quarto das gêmeas. Ao contrário das outras profissionais que imediatamente tentavam interagir com as crianças, Luísa apenas ficou na porta, observando. Depois de alguns momentos, ela se aproximou silenciosamente, sentou-se no chão entre os dois berços e começou a cantarolar uma cantiga de ninar brasileira. Não olhava diretamente para as meninas, nem tentava tocá-las. Apenas ocupava o espaço com uma presença leve, como se dissesse, estou aqui sem pressa, sem exigências. Para surpresa de Eduardo, as pequenas não se agitaram nem choraram, como costumavam fazer com estranhos. Sofia até mesmo virou levemente a cabeça na direção da melodia suave. Era um movimento mínimo, quase imperceptível, mas para quem havia testemunhado meses de imobilidade emocional, parecia um milagre. Luísa, Eduardo disse mais tarde, quando ela estava de saída. As meninas geralmente não aceitam comida de ninguém além de mim, e mesmo assim é uma batalha. Hoje elas reagiram à sua presença como... Ela sorriu levemente. Crianças sentem nossa energia. Estou aqui para estar com elas, não para consertá-las. A diferença parece sutil, mas muda tudo. Amanhã estarei aqui às 8, se o senhor concordar. Quando fechou a porta após a saída de Luísa, Eduardo sentiu algo diferente no apartamento. O silêncio ainda estava lá, mas parecia menos denso, menos definitivo. Naquela noite, olhando para o retrato de Fernanda na mesa de cabeceira, ele sussurrou. Talvez exista um caminho. Pela primeira vez em meses, as gêmeas dormiram a noite inteira sem pesadelos. A manhã seguinte, amanheceu com uma fina garoa típica do inverno floriano-politano. Eduardo havia dormido poucas horas, atormentado pelo misto de esperança e ceticismo que a visita de Luísa despertara. Às 7h50, a campainha soou pontualmente. Luísa Campos entrou trazendo uma pequena mochila e um semblante tranquilo que contrastava com a atmosfera pesada do apartamento. Bom dia, senhor Mendonça, cumprimentou, retirando o casaco úmido pela chuva. Como passaram a noite? Surpreendentemente bem, admitiu ele, conduzindo-a até a cozinha. As meninas dormiram sem interrupções, algo raro nos últimos meses. A cozinha ampla, com vista para o mar, mantinha os traços da personalidade de Fernanda. Azulejos portugueses que ela mesma escolhera, ervas cultivadas em pequenos vasos na janela, receitas manuscritas presas na geladeira. Eduardo preparou café enquanto explicava a rotina, ou o que restava dela. Beatriz costumava acordar sempre faminta, Sofia mais sonolenta. Agora ambas ficam apenas deitadas, olhando para o teto. O Dr. Rodrigues diz que é um tipo de regressão emocional. Sua voz trazia o peso de quem repetira aquelas informações para inúmeros profissionais sem resultados. Luísa escutava atentamente enquanto organizava alguns itens que trouxera. As crianças entendem muito, mais do que conseguem expressar, Sr. Mendonça. A ausência delas é também uma forma de presença. Estão aqui sentindo, processando a maneira delas. Eduardo observou-a preparar 2 pequenas mamadeiras com uma técnica específica. Leite morno, não quente, explicou ela. E essência de baunilha, apenas uma gota. Estimula memórias olfativas positivas. Quando entraram no quarto, as gêmeas estavam despertas em seu habitual estado de alinhamento. Luísa não tentou imediatamente atrair suas atenções. Colocou as mamadeiras sobre a cômoda. Abriu levemente as cortinas para que entrasse um pouco da luz natural
e sentou-se novamente entre os berços, no mesmo lugar do dia anterior. Bom dia, Sofia. Bom dia, Beatriz, disse suavemente, sem esperar resposta. Que bom ver vocês novamente. Começou então a narrar uma história simples, sobre um passarinho que construía seu ninho mesmo em dias de chuva. Sua voz melodiosa preenchia o quarto sem ser invasiva. Eduardo, observando da porta, notou que os olhos de Sofia seguiam ocasionalmente o movimento das mãos de Luísa, enquanto ela ilustrava partes da história com gestos suaves. Após alguns minutos, Luísa pegou as mamadeiras e ofereceu-as simultaneamente, uma em cada mão, sem insistência. Para espanto de Eduardo, ambas as meninas aceitaram, sugando lentamente o conteúdo, enquanto mantinham os olhos fixos em Luísa. Elas estão comendo sem resistência, sussurrou Eduardo, temendo quebrar o encanto daquele momento. Luísa apenas sorriu, continuando a história do passarinho, enquanto as pequenas se alimentavam. Quando terminaram, ela as pegou uma a uma com movimentos deliberadamente lentos, colocando-as sobre seu colo no tapete macio. As gêmeas não protestaram, um milagre por si só. Durante o resto da manhã, Eduardo alternava entre observar de longe e tentar trabalhar remotamente em seu escritório. A cada vez que voltava para espiar, encontrava um quadro ligeiramente diferente. Luísa mostrando livros ilustrados com cores vibrantes, cantando músicas infantis com gestos, ou simplesmente sentada, em silêncio próxima às meninas, respeitando seu espaço enquanto oferecia sua presença constante. Na hora do almoço, para novo assombro de Eduardo, as gêmeas comeram quase toda a papinha preparada por Luísa, purê de batata com cenoura e um toque de azeite de oliva. Como você conseguiu isso em apenas uma manhã? Perguntou ele genuinamente impressionado. Tentamos de tudo. Pediatras, nutricionistas infantis, até aquela especialista em distúrbios alimentares de São Paulo. Luísa organizava calmamente os pratos usados. Não é sobre técnica, Sr. Mendonça. É sobre confiança. As crianças sentem quando estamos ansiosos por resultados, quando as vemos como problemas a serem resolvidos. Precisam sentir que são aceitas exatamente como estão. Eduardo engoliu em seco, atingido pela verdade naquelas palavras. Quantas vezes ele mesmo olhara para as filhas com desespero, vendo-as como lembranças dolorosas do que havia perdido, ou como responsabilidades esmagadoras que não sabia como administrar. À tarde, Luísa levou as gêmeas para a varanda envidraçada, onde a chuva criava padrões hipnóticos no vidro. Colocou-as em um grande tapete com almofadas e começou a apresentar pequenos objetos coloridos. Bolas macias, cubos texturizados, chocalhos suaves. Não forçava a interação, apenas disponibilizava os brinquedos no espaço entre elas. Foi então que aconteceu. Beatriz estendeu a mãozinha em direção a uma bola vermelha. O movimento foi hesitante, quase imperceptível, mas seus dedinhos fecharam-se ao redor do objeto. Luísa não fez alarde, apenas sorriu e continuou sua cantiga suave. Eduardo, que observava da porta, sentiu os olhos marejarem. Era o primeiro movimento espontâneo de Beatriz em meses que não fosse choro ou resistência. No final da tarde, quando as gêmeas finalmente adormeceram, após um banho morno, Eduardo convidou Luísa para uma conversa na sala. Preciso entender melhor quem é você, disse ele, servindo chá para ambos. O que a agência me contou é que você trabalhou em São Paulo com educação especial, mas voltou recentemente para Florianópolis. Luísa assentiu, segurando a xícara entre as mãos como se buscasse seu calor. Formei-me em pedagogia na UFSC, com especialização em educação terapêutica, pela USP. Trabalhei por 5 anos em São Paulo, principalmente com crianças em situações traumáticas. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras. Voltei para Florianópolis há 2 meses, depois de um período difícil. Eduardo percebeu que havia mais naquela história, mas respeitou o espaço da jovem. Afinal, ele também carregava silêncios que não estava pronto para compartilhar. O que você vê quando olha para minhas filhas? Perguntou finalmente. Vejo 2 crianças corajosas que encontraram a única forma que conhecem de lidar com uma dor grande demais, respondeu Luísa, sem hesitação. Elas não estão quebradas, Sr. Mendonça. Estão protegendo-se da maneira que podem. Eduardo deixou escapar um suspiro profundo. E quanto a mim, o que vê?
Os olhos escuros de Luísa encontraram os dele com uma intensidade que o surpreendeu. Vejo alguém tentando respirar debaixo d'água, sobrevivendo, mas não vivendo. As suas filhas sentem isso também. A franqueza atingiu Eduardo como um golpe físico. Era a primeira pessoa que falava com ele, não como um viúvo digno de pena, ou um pai sobrecarregado, mas como alguém capaz de enfrentar verdades difíceis. Elas merecem mais do que isso, admitiu ele, baixando o olhar. Sim, e o senhor também. Luísa colocou a xícara sobre a mesa. Se me permitir, gostaria de continuar trabalhando com suas filhas. Não como uma solução temporária, mas como um compromisso de verdade. Quanto tempo você acha que vai levar para... Não penso em termos de prazo, Sr. Mendonça. A recuperação emocional não segue cronogramas. Pode levar semanas, meses. O importante é a consistência. Ele assentiu, sentindo uma estranha mistura de gratidão e vulnerabilidade. Você aceita o trabalho oficialmente, então? Não como substituta temporária, mas como a babá das minhas filhas. Luísa sorriu, um sorriso delicado que iluminou seus olhos. Aceito. E se me permite a sugestão, talvez o senhor pudesse começar a participar mais ativamente das atividades com elas. Sua presença é insubstituível. Naquela noite, após Luísa partir, prometendo voltar na manhã seguinte, Eduardo entrou silenciosamente no quarto das filhas. As duas dormiam tranquilamente, seus pequenos rostos relaxados de uma forma que não via há meses. No impulso do momento, deitou-se no chão entre os dois berços, exatamente onde Luísa estivera sentada. Olhando para o teto, onde estrelas luminosas formavam constelações, permitiu-se pela primeira vez desde a tragédia chorar abertamente. Me ajude a estar aqui para elas, sussurrou para o silêncio. Me ensine a respirar novamente. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas, para o apartamento da Avenida Beira-Mar Norte. Como gotas persistentes que lentamente preenchem um vaso, a presença diária de Luísa foi transformando o ambiente. O primeiro mês passou em um ritmo próprio, marcado por pequenas vitórias que pareciam milagres, após tanto tempo de estagnação. No 20º dia, Beatriz segurou o dedo de Luísa por quase 1 minuto inteiro, olhando diretamente em seus olhos. No 23º, Sofia emitiu um murmúrio que lembrava vagamente a melodia que Luísa sempre cantava durante o banho. Na 4ª semana, ambas começaram a responder aos seus nomes, virando levemente a cabeça quando chamadas. Eduardo, inicialmente um observador cauteloso, foi gradualmente participando mais do cotidiano das filhas. Seguindo as orientações de Luísa, começou assumindo pequenas tarefas: segurar as mamadeiras durante uma alimentação, ler histórias antes de dormir, participar das brincadeiras na varanda quando o sol da tarde banhava o apartamento. Não force sorrisos, aconselhou Luísa certa manhã, quando o pegou tentando parecer mais animado do que realmente estava. As crianças não precisam de perfeição, apenas de autenticidade. Elas sabem quando estamos fingindo. Aquela observação mudou algo fundamental em Eduardo. A permissão para ser imperfeito, para estar presente mesmo quando doía, abriu espaço para momentos genuínos com as filhas. Em uma tarde particularmente difícil, quando a saudade de Fernanda o atingiu com força incomum, ele simplesmente sentou-se no tapete colorido ao lado das meninas e disse, com voz embargada: "Papai está triste hoje, mas mesmo assim amo muito vocês duas." Para sua surpresa, Beatriz engatinhou até ele e apoiou a cabecinha em seu joelho por alguns segundos, o primeiro gesto de afeto espontâneo em quase 8 meses. Em uma manhã ensolarada de setembro, enquanto Eduardo tomava café na cozinha, antes de uma videoconferência importante, ouviu algo que fez seu coração parar: risadas. Risadas infantis vinham do quarto das meninas. Correu pelo corredor e parou na porta, testemunhando uma cena que jamais esqueceria. Luísa balançava suavemente um fantoche de girafa, fazendo-o conversar com as gêmeas, que reagiam com pequenos sorrisos e sons alegres. "Elas estão rindo", sussurrou Eduardo, encostando-se no batente da porta para não cair. Luísa voltou-se para ele com os olhos brilhantes. "Sim, estão voltando para nós." A partir daquele dia, o progresso acelerou-se. As meninas começaram a demonstrar preferências. Beatriz inclinava-se mais para livros com animais,
enquanto Sofia preferia blocos coloridos. Passaram a aceitar comida sólida com mais frequência, a dormir melhor, a interagir não apenas com Luísa, mas também com Eduardo. Pela primeira vez, o empresário pediu a Rafael para assumir completamente os compromissos externos da empresa por mais 2 semanas, para que pudesse focar integralmente na recuperação das filhas. Seu sócio, que acompanhava a situação de perto, concordou imediatamente. "Você finalmente está voltando, meu amigo", disse Rafael durante um telefonema. Sua voz está diferente. Nas tardes em que não chovia, Luísa levava as meninas ao pequeno parque próximo ao prédio. No início, apenas ficavam sentadas observando outras crianças. Gradativamente, começaram a explorar o espaço, tocando a grama, sentindo a textura da areia, observando borboletas e formigas com curiosidade renovada. Em uma dessas tardes, enquanto as gêmeas brincavam sob a supervisão atenta de Luísa, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. "Filho, estamos pensando em visitá-los no próximo final de semana", anunciou sua mãe Cecília. "Seu pai está com saudades das netas, e eu quero conhecer essa moça que tem feito milagres com as meninas." Denise nos contou tudo. Eduardo sorriu ao telefone. Seus pais, que moravam em Curitiba, haviam respeitado seu pedido de espaço durante os piores meses, limitando-se a ligações semanais. A ideia de recebê-los agora parecia natural, até bem-vinda. No jantar daquele dia, depois que as gêmeas foram colocadas para dormir, Eduardo convidou Luísa para ficar um pouco mais. "Meus pais virão no próximo final de semana", comentou, enquanto serviam-se de uma lasanha que ele mesmo preparara. "Estão curiosos para conhecer a pessoa responsável pela transformação das netas." Luísa sorriu, mas Eduardo notou um breve lampejo de apreensão em seus olhos. "Você não precisa ficar nervosa. Eles são pessoas simples e acolhedoras." "Não estou nervosa por isso", respondeu ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. "É que estar com famílias ainda é complexo para mim." Foi a primeira vez que Luísa insinuou algo sobre sua própria história. Eduardo não pressionou, mas ofereceu espaço para que ela continuasse se desejasse. "Quando tinha 17 anos, assumi os cuidados do meu irmão caçula, Mateus", contou Luísa após um momento de silêncio. "Nossos pais se foram em um acidente na BR-101 e éramos apenas nós dois. Ele tinha 6 anos. Eduardo sentiu um nó na garganta. De repente, a sensibilidade de Luísa com as gêmeas ganhava um novo significado. "Deve ter sido extremamente difícil." "Foi. Consegui bolsa integral na faculdade, trabalhava meio período e cuidava dele com todo o amor que podia." Mateus era um menino brilhante, cheio de vida. Sua voz embargou-se levemente. Aos 15 anos, ele foi diagnosticado com uma condição cardíaca rara. Lutamos por 3 anos, entre hospitais e tratamentos. No final, não conseguimos vencer. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente os dedos de Luísa. "Sinto muito, de verdade." Depois disso, continuei trabalhando com crianças em São Paulo, mas cada vez ficava mais difícil. Cada rostinho me lembrava dele. Quando a dor ficou insuportável, decidi voltar para Florianópolis recomeçar. Estava afastada da educação quando a agência me ligou sobre as suas filhas. Luísa levantou os olhos, agora úmidos. Algo me disse que precisava tentar. Naquele instante, Eduardo viu Luísa por completo. Não apenas a profissional competente que salvara suas filhas, mas a mulher que conhecia a dor da perda por experiência própria. O silêncio que se instalou entre eles estava repleto de compreensão mútua, de um reconhecimento profundo. "Você salvou minhas filhas", disse ele finalmente. "E acho que está me salvando também." O fim de semana com os pais de Eduardo foi surpreendentemente harmonioso. Cecília e Antônio encantaram-se com Luísa, e, mais importante, com o progresso visível das netas. As meninas, ainda tímidas, mas responsivas, permitiram abraços e carinhos dos avós, algo impensável meses antes. Na noite de domingo, após a partida dos pais de Eduardo, Luísa preparava-se para ir embora, quando ele a convidou para uma conversa na varanda. A noite estava especialmente clara, com a lua iluminando a baía de Florianópolis em tons prateados. "Estive pensando", começou Eduardo, "que talvez seja a hora de considerar mudanças mais significativas." Luísa olhou-o interrogativamente. "O contrato com a agência vence em 2 semanas.
Gostaria de propor algo diferente. Quero contratá-la diretamente, em período integral com melhores condições. As meninas precisam de você e eu... Ele fez uma pausa. Eu também descobri que sua presença trouxe algo que eu não achava mais possível. Paz. Os olhos de Luísa refletiram a luz da lua enquanto ela considerava a proposta. Eu me apeguei profundamente a Sofia e Beatriz, admitiu ela. E confesso que este apartamento se tornou mais lar para mim nos últimos meses que qualquer outro lugar. Ela respirou fundo. Aceito sua proposta, Eduardo, com uma condição. Qual seria? Que você prometa continuar o caminho que começou. Estar presente para suas filhas, mesmo quando for difícil. Permitir-se viver novamente, aos poucos. Eduardo estendeu a mão, que Luísa aceitou em um aperto firme que selava mais que um acordo profissional. Era um compromisso compartilhado com a reconstrução de vidas despedaçadas. Nas semanas seguintes, o apartamento ganhou cores e sons que há muito estavam adormecidos. Eduardo contratou uma empresa para renovar alguns ambientes. O quarto das meninas recebeu uma nova pintura em tons alegres, a sala ganhou almofadas coloridas e plantas que traziam vida aos espaços. Luísa, agora oficialmente governanta e educadora das gêmeas, trouxe pequenas contribuições que faziam grande diferença. Livros cuidadosamente selecionados, brinquedos educativos, músicas que enchiam a casa durante o dia. Em uma tarde de outubro, enquanto Eduardo trabalhava em seu escritório, com a porta entreaberta, ouviu Beatriz balbuciar claramente, Lulu, sua tentativa de dizer Luísa. Minutos depois, Sofia repetiu o mesmo som. Era a primeira palavra reconhecível de ambas, desde que haviam emudecido após a perda da mãe. Elas estão falando, constatou Eduardo, emocionado ao encontrar Luísa na sala de brinquedos. Estão encontrando sua voz novamente, corrigiu ela gentilmente. E você também, Eduardo. Você também. Novembro chegou com o calor crescente que anunciava o verão florianopolitano. O apartamento na beira-mar norte, que por tanto tempo estivera mergulhado em sombras emocionais, agora respirava uma nova energia. As gêmeas, que completariam 2 anos no próximo mês, corriam pelos cômodos com passos ainda inseguros, mas determinados. Seus vocabulários, antes inexistentes, agora incluíam palavras simples. Papa para Eduardo. Lulu para Luísa. Água, não mais. Pequenos milagres sonoros que enchiam a casa. Eduardo havia retomado parcialmente suas atividades na Quantum Code, alternando entre trabalho remoto e visitas pontuais ao escritório no Tecnópolis. Sua presença nas reuniões de diretoria causara comoção positiva entre os funcionários, que há meses viam apenas sua sombra em decisões tomadas à distância. Rafael brincou que ele parecia 10 anos mais jovem, um exagero certamente, mas não sem fundamento. Algo havia mudado em seu semblante, como se uma luz há muito apagada tivesse sido reacesa, ainda tímida, mas presente. Luísa, por sua vez, estabelecera uma rotina estruturada que combinava cuidados diários com estímulos pedagógicos adequados à idade das meninas. Todas as manhãs, após o café, conduzia atividades sensoriais. Massinha de modelar caseira, pintura com dedos, caixas com diferentes texturas. As tardes eram para exploração ao ar livre, com caminhadas no parque ou brincadeiras na pequena piscina inflável que instalara na varanda. Antes de dormir, sempre havia o momento das histórias, quando Eduardo frequentemente se juntava a elas, sua voz profunda dando vida a personagens que faziam as filhas sorrirem. Era justamente durante uma dessas sessões de leitura, com Eduardo sentado no tapete do quarto, Beatriz e Sofia aninhadas em seu colo, enquanto narrava as aventuras de uma tartaruga marinha, que a campainha soou insistentemente. Luísa, que organizava roupinhas no closet anexo, ofereceu-se para atender. Continua a história. Vocês estão em um momento especial, disse ela, sorrindo ao ver o quadro familiar. Ao abrir a porta, Luísa deparou-se com uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestindo um conjunto de seda azul marinho e carregando uma bolsa de grife. Seu olhar austero percorreu Luísa dos pés à cabeça antes mesmo de falar. Quem é você? Onde está meu genro? A voz autoritária e o termo genro foram suficientes para que Luísa identificasse a visitante.
Dona Teresa Almeida, mãe de Fernanda, a quem Eduardo mencionara algumas vezes, sempre com expressão tensa. Boa noite, senhora. Sou Luísa Campos, educadora das meninas. O senhor Eduardo está com elas neste momento. Posso anunciar sua visita? Teresa ignorou a formalidade, entrando sem convite. Não preciso ser anunciada na casa da minha filha, declarou, depositando a bolsa sobre o aparador do hall como quem marca território. Onde estão minhas netas? Luísa manteve a compostura apesar da rudeza. Estão no quarto com o pai em um momento de leitura antes de dormir. Posso conduzi-la até lá. Teresa seguiu Luísa pelo corredor, seus saltos altos marcando o piso de madeira como pequenas sentenças. Quando chegaram à porta do quarto infantil, a cena que encontraram era de intimidade absoluta. Eduardo, agora deitado no tapete, fazia vozes diferentes para cada personagem da história, enquanto Beatriz tentava imitar o som de uma baleia e Sofia batia palmas desajeitadamente. Então é assim que anda a educação das minhas netas? Deitados no chão como selvagens? A voz cortante de Teresa estilhaçou o momento. Eduardo sentou-se abruptamente, enquanto as meninas, assustadas com a interrupção e a presença desconhecida, agarraram-se ao pai. Teresa, não esperava sua visita. A voz de Eduardo adquiriu instantaneamente uma formalidade que Luísa nunca ouvira antes. Evidentemente, respondeu a mulher, avançando para o centro do quarto. Depois de 6 meses ignorando meus telefonemas e respondendo minhas mensagens com monossílabos, achei que uma visita surpresa fosse necessária para ver em que condições minhas netas estão vivendo. Seus olhos percorreram o ambiente, detendo-se em detalhes, os desenhos coloridos presos nas paredes, feitos por Luísa com as meninas, os móveis artesanais pendurados, também criados por elas, os brinquedos educativos espalhados pelo tapete. E quem é essa moça? Outra babá temporária, suponho. Denise mencionou que você já passou por 5 delas. Eduardo levantou-se, segurando as meninas, uma em cada braço. Ambas escondiam os rostos em seu pescoço, claramente desconfortáveis com a energia hostil que emanava da avó. Luísa é educadora das meninas, Teresa. Está conosco há quase 3 meses e tem sido fundamental para o progresso de Beatriz e Sofia. Teresa aproximou-se, estendendo os braços em direção às netas. Venham com a vovó, queridas. As gêmeas, ao invés de aceitar o convite, agarraram-se ainda mais ao pai, quase em pânico. Teresa recuou visivelmente ofendida. Vejo que nem me reconhecem mais. O que você tem feito com elas, Eduardo? Por que estão me rejeitando assim? Eduardo respirou fundo, tentando manter a calma. Elas passaram por um período muito difícil, Teresa. Estão apenas começando a se abrir novamente. Precisam de tempo para se acostumar com pessoas que não veem há meses. Pessoas? Sou a avó delas. O único vínculo verdadeiro que resta com minha filha. A voz de Teresa embargou-se brevemente, a primeira rachadura em sua fachada autoritária. Luísa, percebendo a tensão crescente, interveio suavemente. Senhor Eduardo, as meninas estão ficando agitadas. Talvez seja melhor concluir a rotina delas enquanto o senhor conversa com a senhora Teresa na sala. Eduardo assentiu, grato pela sugestão sensata. Passou as meninas para Luísa, que imediatamente começou a cantar baixinho a cantiga que usava para acalmá-las. Teresa observou a interação com olhos estreitados. Vamos para a sala, Teresa. Eduardo indicou o caminho. Podemos conversar melhor lá. Na sala espaçosa, Teresa ocupou a poltrona principal como se fosse um trono, recusando a oferta de café ou água. Estou decepcionada, Eduardo. Profundamente decepcionada. Achei que sua fase de isolamento fosse temporária, que eventualmente você voltaria à razão e permitiria que eu assumisse um papel mais ativo na criação das minhas netas. Eduardo sentou-se à sua frente, esfregando o rosto em sinal de cansaço. Teresa, sempre respeitei sua dor. Fernanda era sua única filha. Compreendo o quanto sua perda foi devastadora para você. É precisamente por isso que deveria ter me procurado. Quem melhor para ajudar as meninas a manter viva a memória da mãe delas? Você se afastou, Teresa. Depois do funeral, você mesma disse que precisava de tempo, que ver as meninas era doloroso demais. Respeitei sua decisão. Teresa ajeitou-se na poltrona, recompondo a postura. Foi um momento de fragilidade. Superei isso. Agora estou aqui,
e vejo que a situação está completamente fora de controle. Quem é realmente essa moça que parece ter tomado conta da casa? Das minhas netas? Luísa é uma profissional qualificada que conseguiu alcançar Sofia e Beatriz quando ninguém mais conseguiu. Ela as trouxe de volta à vida. Teresa soltou um som de desprezo. Qualificada? Uma desconhecida contratada por uma agência qualquer? O que sabemos sobre ela? Sua família, seus antecedentes. A irritação crescente de Eduardo era visível em sua mandíbula tensa. Sei tudo o que preciso saber sobre Luísa. Confio nela completamente. Confia? Como confiou naquela investidora que quase levou sua empresa à falência no ano passado? Ou nos arquitetos que atrasaram 6 meses a reforma do apartamento antes das meninas nascerem? Você sempre foi ingênuo, Eduardo. Fernanda é quem tinha discernimento na relação. A menção ao nome da esposa naquele contexto atingiu Eduardo como um golpe físico. Antes que pudesse responder, Teresa continuou. Vejo mudanças por toda parte. Pinturas diferentes. Móveis novos, objetos que Fernanda jamais aprovaria. Você está apagando os vestígios dela sistematicamente. Estou tentando criar um ambiente saudável para nossas filhas, Teresa. Um lugar onde possam crescer sem serem sufocadas pelo luto. Teresa levantou-se abruptamente, caminhando pela sala com passos firmes. Ambiente saudável? Eduardo, suas filhas estavam em estado catatônico há poucos meses. Você mesmo estava à beira de um colapso emocional. E agora tenta convencer-me de que tudo está bem porque contratou uma governanta que parece ter assumido o papel de dona da casa. Nesse momento, Luísa apareceu discretamente na porta. Com licença. As meninas estão dormindo agora. Se me permitem, vou me retirar para que possam continuar a conversa em privacidade. Fique, Luísa, pediu Eduardo, para surpresa de Teresa. Esta discussão também lhe diz respeito. Teresa encarou Luísa com um olhar gelado. Realmente disse. Quais são suas intenções, senhorita Campos? Uma jovem solteira, trabalhando em período integral na casa de um viúvo rico e vulnerável, não seria a primeira vez que vemos esse roteiro. Luísa empalideceu, mas manteve a compostura. Senhora Almeida, compreendo sua preocupação com o bem-estar das suas netas. Estou aqui unicamente como educadora. Meu compromisso é com o desenvolvimento saudável de Sofia e Beatriz. Poupe-me da retórica pedagógica, cortou Teresa. Vi como você se movimenta nesta casa, como se já fosse parte da família. Vi como minhas netas a chamam de Lulu, enquanto mal reconhecem a própria avó. Eduardo levantou-se, incapaz de conter-se mais. Chega, Teresa. Você não pode aparecer depois de meses de ausência e questionar as decisões que tomei para salvar minhas filhas. Luísa trouxe luz de volta às nossas vidas quando estávamos afogando na escuridão. Ela merece respeito, não acusações infundadas. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Teresa recolheu sua bolsa com movimentos calculados. Vejo que está sob uma influência que nubla seu julgamento. Muito bem. Esperava que pudéssemos resolver isto como adultos, mas você não me deixa a escolha. O que quer dizer com isso? Teresa dirigiu-se à porta, virando-se uma última vez antes de sair. Você receberá notícias do meu advogado. Como avó materna, tenho direitos, e farei valer esses direitos pelo bem das minhas netas. A porta fechou-se com um clique suave, que de alguma forma soou mais ameaçador que uma batida violenta. Eduardo desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Ela vai entrar com um processo de guarda, murmurou, a voz embargada pelo medo e pela raiva. Conheço Teresa. Ela não faz ameaças vazias. Luísa sentou-se ao seu lado mantendo uma distância respeitosa. Sinto muito por ter causado esse conflito. Talvez fosse melhor eu me afastar por um tempo até que... Não, Eduardo interrompeu segurando a mão dela com firmeza. Você é exatamente o que minhas filhas precisam agora. O que todos nós precisamos. Os olhos de ambos se encontraram em um momento de compreensão silenciosa. Lá fora, as luzes da cidade refletiam-se na baía, enquanto nuvens escuras se formavam no horizonte, prenunciando uma tempestade. A notificação judicial chegou na primeira terça-feira de dezembro, como um intruso envolvido em papel timbrado e terminologia legal. Eduardo não se surpreendeu. Conhecia bem a determinação de Teresa Almeida. O que o abalou foi a rapidez e a agressividade do texto.
Alegações de ambiente emocionalmente instável, substituição inadequada da figura materna e deterioração dos vínculos familiares legítimos saltavam das páginas como acusações venenosas. Ela está pedindo a guarda total das meninas, explicou Eduardo a Luísa, enquanto ambos sentavam-se à mesa da cozinha após as gêmeas adormecerem. Com base na alegação de que estou emocionalmente instável e incapaz de proporcionar um ambiente adequado. Luísa observou o semblante pálido de Eduardo, notando as olheiras que haviam retornado após meses de melhora gradual. Qual é o próximo passo? Perguntou ela, mantendo a voz calma apesar da tempestade interna que sentia. Já acionei a doutora Helena, minha advogada. Ela diz que é um caso complexo. Teresa tem recursos consideráveis e influência social significativa. Eduardo passou a mão pelos cabelos, gesto que Luísa aprendera a reconhecer como sinal de ansiedade extrema. Por outro lado, temos a nosso favor o fato de que as meninas estão visivelmente bem e progredindo. E o fato de que você é um pai amoroso e presente, acrescentou Luísa, firmemente. Um sorriso triste cruzou o rosto de Eduardo. Nem sempre fui. Nos primeiros meses após perdermos Fernanda, eu estava presente fisicamente, mas ausente em todos os outros aspectos. Teresa tem documentos médicos daquele período, avaliações psicológicas que não me favorecem. Isso foi antes. Você mudou, as meninas mudaram. Qualquer pessoa que observe vocês agora verá isso. A determinação no olhar de Luísa trouxe um breve conforto a Eduardo. Nos dias seguintes, a rotina do apartamento manteve-se aparentemente normal. As gêmeas continuavam com seus progressos, alheias à tempestade legal que se formava. Beatriz havia começado a construir pequenas frases de 2 palavras como quero água ou mais história. Sofia, sempre mais observadora, demonstrava uma capacidade surpreendente de seguir instruções simples e imitar gestos de Luísa durante as cantigas. No entanto, sob a superfície de normalidade, uma tensão crescente pairava. Reuniões com advogados intercalavam-se com visitas de assistentes sociais, designados pelo tribunal. Eduardo encontrava-se constantemente ao telefone em seu escritório, a porta fechada para proteger as meninas das conversas carregadas de termos como perícia psicológica e avaliação de competência parental. Numa quinta-feira particularmente difícil, após uma reunião extensa com a doutora Helena, Eduardo encontrou Luísa na varanda, observando o pôr do sol enquanto as gêmeas brincavam com blocos coloridos. Não foi uma reunião animadora, confessou ele, sentando-se pesadamente em uma cadeira próxima. Teresa reuniu depoimentos das antigas babás, todas descrevendo o estado das meninas e meu comportamento nos piores momentos. O relatório preliminar da assistente social levanta preocupações sobre a estabilidade a longo prazo do ambiente familiar. Luísa assentiu, processando a informação. E quanto ao meu papel nisto tudo? Imagino que minha presença seja um dos pontos centrais das alegações de Teresa. Confirmou Eduardo, sua voz traindo exaustão. Teresa está argumentando que as meninas desenvolveram apego inadequado a você, que estaria usurpando o lugar de Fernanda na família. Há insinuações... Ele hesitou, visivelmente desconfortável. Insinuações sobre a natureza do nosso relacionamento. As bochechas de Luísa coraram levemente, mas sua voz permaneceu firme. Nosso relacionamento é profissional. Qualquer observador imparcial verá isso. Eduardo segurou o olhar dela por um momento prolongado antes de responder. Sim, é profissional, concordou, embora algo em sua entonação sugerisse uma complexidade maior por trás daquela afirmação. A segunda-feira seguinte trouxe um novo desdobramento. A juíza designada ao caso, doutora Mariana Fontes, determinou uma avaliação oficial do ambiente doméstico por uma curadora especial nomeada pelo tribunal. A visita seria na quarta-feira, sem aviso de horário específico, para avaliar a rotina familiar em seu estado natural. É um teste, explicou a doutora Helena por telefone. Querem ver como funciona a dinâmica da casa sem preparação prévia. Seja autêntico, Eduardo. Não tente impressionar. Isso sempre transparece como artificialidade. Quando desligou, Eduardo encontrou Luísa organizando brinquedos na sala. A curadora virá na quarta. Avaliação surpresa.
Entendo, respondeu ela, mantendo as mãos ocupadas com pequenos blocos de montar. Eduardo, independentemente do que aconteça, quero que saiba que sempre colocarei o bem-estar das meninas em primeiro lugar. Se em algum momento minha presença tornar-se um obstáculo para que você mantenha a guarda delas. Não, ele interrompeu com veemência. Não vamos sequer considerar essa possibilidade. Você é parte da solução, não do problema. As meninas precisam de você. Ele interrompeu-se, como se estivesse prestes a dizer algo mais pessoal, mas reconsiderou. Todos nós precisamos. A quarta-feira amanheceu com uma chuva leve, típica do verão florianopolitano. A rotina seguiu normalmente. Café da manhã com as meninas, Eduardo trabalhando em seu escritório com a porta aberta para ouvir as filhas, Luísa conduzindo atividades educativas na sala de brinquedos. Por volta das 10h30, a campainha soou. Luísa atendeu a porta, encontrando uma mulher de meia-idade, cabelos curtos grisalhos e expressão neutra, carregando uma pasta discreta. Bom dia. Sou Vera Magalhães, curadora designada pelo Tribunal de Família de Florianópolis. Estou aqui para a avaliação domiciliar no caso Mendonça. Luísa manteve a compostura, convidando-a a entrar. Bom dia, senhora Magalhães. Sou Luísa Campos, educadora das gêmeas. O senhor Eduardo está em seu escritório. Posso chamá-lo ou gostaria de conhecer primeiro as instalações? Prefiro começar observando a rotina normal. Por favor, continue suas atividades como se eu não estivesse aqui. Eduardo surgiu no corredor, tendo ouvido a campainha. Senhora Magalhães, seja bem-vinda. Sou Eduardo Mendonça. A curadora cumprimentou-o com formalidade profissional, explicando que passaria aproximadamente 2 horas observando a dinâmica familiar e as condições da residência, além de conduzir breves entrevistas individuais. Durante as horas seguintes, Vera observou meticulosamente cada interação, cada espaço. Viu Luísa conduzindo uma atividade sensorial, com as gêmeas usando areia cinética colorida. Observou Eduardo, interrompendo seu trabalho para almoçar com as filhas, ajudando-as pacientemente a segurar os talheres adaptados. Notou como as meninas se comunicavam, não apenas com palavras ainda limitadas, mas através de gestos, expressões e uma linguagem própria, que os adultos pareciam compreender intuitivamente. Beatriz é sempre a primeira a querer explorar coisas novas, explicou Eduardo, quando a curadora comentou sobre a diferença entre as gêmeas. Bem, Sofia observa primeiro, analisa, então decide se vai participar. Sempre foi assim, mesmo antes de... A frase ficou suspensa, o antes pairando no ar como uma linha divisória invisível entre duas vidas. Após o almoço, enquanto Luísa acompanhava as meninas em sua soneca, Vera conduziu uma breve entrevista com Eduardo em seu escritório. Senhor Mendonça, como o senhor descreveria o estado emocional atual das suas filhas em comparação a 6 meses atrás? Eduardo refletiu antes de responder. É como se elas tivessem retornado de um lugar muito distante, aos poucos. 6 meses atrás, mal reconheciam minha presença. Recusavam-se a comer, a interagir, a fazer qualquer contato visual prolongado. Agora, sua voz embargou-se ligeiramente. Agora elas correm para mim quando chego em casa. Pedem histórias, riem. O mais importante, confiam novamente. E o papel da senhorita Campos nessa transformação? So fundamental. Luísa conseguiu alcançá-las quando ninguém mais conseguia. Tem formação em pedagogia e experiência, com crianças traumatizadas. Mas, além da qualificação técnica, ela tem algo mais importante: sensibilidade genuína. As meninas perceberam isso imediatamente. Vera fez anotações sem expressar reação. A avó das crianças, senhora Teresa Almeida, alega que o senhor deliberadamente a afastou das netas e permitiu que uma estranha assumisse o papel que deveria ser dela. Eduardo tensionou-se. Visivelmente, Teresa afastou-se. Por vontade própria após o funeral de Fernanda. Disse que precisava de tempo, que ver as meninas era doloroso demais. Respeitei sua decisão. Quando finalmente reapareceu meses depois, as gêmeas já haviam estabelecido uma rotina com Luísa. Teresa exigiu uma posição que não construiu, um vínculo que não cultivou durante o período mais crítico. Mais tarde, enquanto Eduardo brincava com as gêmeas no tapete da sala, Vera entrevistou Luísa brevemente na cozinha.
Senhorita Campos, qual é sua formação profissional? Sou formada em Pedagogia pela UFSC, com especialização em Educação Terapêutica pela USP. Trabalhei por 5 anos em São Paulo com crianças em situação de vulnerabilidade emocional, especialmente casos de trauma precoce. Por que deixou São Paulo? Luísa hesitou, decidindo pela honestidade. Perdi meu irmão caçula, que criei desde os 6 anos após a partida dos nossos pais. A dor tornou difícil continuar trabalhando com crianças lá, onde cada lugar me lembrava dele. Voltei para Florianópolis para recomeçar. E como veio parar nesta casa específica? A agência de cuidadoras me contatou. Inicialmente recusei. Ainda não me sentia pronta para trabalhar com crianças novamente. Mas quando soube da situação das gêmeas, algo mudou. Senti que precisava tentar. Vera observou-a com intensidade. A senhora Almeida sugere que suas intenções vão além do profissional, que estaria buscando estabelecer-se como substituta materna, possivelmente com interesses no patrimônio do senhor Mendonça. Luísa endireitou-se, seu olhar encontrando o da curadora sem hesitação. Minha única intenção é contribuir para o bem-estar de Sofia e Beatriz. Elas perderam a mãe tragicamente e responderam com o único mecanismo de defesa que conheciam, o retraimento. Meu trabalho é ajudá-las a confiar novamente no mundo, a encontrar segurança emocional. Quanto ao Sr. Eduardo, nossa relação é estritamente profissional. A curadora fez um último conjunto de anotações antes de se dirigir novamente à sala. Foi então que aconteceu. Beatriz, que brincava com blocos no tapete, levantou-se em seus passos ainda instáveis. Cambaleou até Eduardo, que estava próximo, e, pela primeira vez, disse claramente: "Papai, história." "Papai." O rosto de Eduardo iluminou-se com uma emoção indescritível. Era a primeira vez que Beatriz o chamava de papai, desde que haviam perdido Fernanda. Sofia, observando a irmã, repetiu as palavras, estendendo os braços na direção do pai. Vera Magalhães observou a cena em silêncio, sua expressão neutra suavizando-se ligeiramente. Fez uma última anotação em sua prancheta antes de encerrar a visita. "Obrigada pela colaboração, Sr. Mendonça, Senhorita Campos. Meu relatório será encaminhado à doutora Mariana Fontes até o final da semana." Quando a porta fechou-se após a saída da curadora, Eduardo e Luísa trocaram olhares carregados de esperança cautelosa. Beatriz, alheia à importância do momento que acabara de protagonizar, puxava insistentemente a calça do pai, repetindo: "História. Papai, história." A semana entre a visita da curadora e a audiência preliminar foi marcada por uma ansiedade silenciosa que pairava sobre o apartamento como neblina sobre a Bahia. Eduardo alternava entre momentos de otimismo cauteloso, especialmente quando as gêmeas demonstravam novos progressos, e períodos de preocupação intensa, geralmente após longas conversas telefônicas com sua advogada. O relatório de Vera Magalhães havia sido entregue à juíza, mas seu conteúdo permanecia confidencial até a audiência. Esse limbo informacional alimentava a insegurança de todos, apesar dos esforços para manter a rotina das crianças inalterada. "Precisamos nos preparar para todos os cenários possíveis", comentou Eduardo na noite anterior à audiência, enquanto ele e Luísa organizavam brinquedos na sala após as gêmeas adormecerem. Luísa assentiu, guardando blocos coloridos em uma caixa de madeira. "O que a doutora Helena sugere? Ela diz que o fato das meninas estarem visivelmente bem é nosso argumento mais forte. A progressão delas nos últimos meses é inquestionável." Eduardo pausou, segurando um pequeno urso de pelúcia que pertencera a Fernanda na infância. "Mas Teresa tem recursos consideráveis e contratou um dos escritórios de advocacia mais influentes de Santa Catarina. Além disso, ela é mãe de Fernanda. Esse vínculo sanguíneo pesa muito em casos de guarda." "E quanto a mim?" perguntou Luísa diretamente. "Sou um ponto central na argumentação dela, não sou?" Eduardo hesitou antes de confirmar. "Teresa está construindo uma narrativa onde você é apresentada como uma intrusa oportunista que se aproveitou de um momento de fragilidade familiar. Na versão dela, estou emocionalmente vulnerável demais para perceber que estou sendo manipulado." Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Finalmente, Luísa levantou os olhos encontrando os de Eduardo.
Se minha presença está complicando sua luta pela guarda das meninas, talvez devêssemos considerar... Não, interrompeu Eduardo firmemente. Não vamos nem começar essa conversa. Você é a razão pela qual minhas filhas voltaram a viver, Luísa. Nós três precisamos de você. A intensidade em sua voz surpreendeu a ambos. Por um momento fugaz, algo indefinível pairou no ar entre eles. Algo que ia além da gratidão ou do respeito profissional, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Então lutaremos, respondeu Luísa simplesmente, voltando sua atenção aos brinquedos. A manhã da audiência amanheceu ensolarada, em contraste direto com a tensão que sentiam. Eduardo vestiu-se formalmente, terno azul marinho, gravata discreta, o tipo de apresentação que costumava usar em reuniões de conselho. Luísa escolheu um vestido simples na cor pêssego, com um blazer bege, profissional, mas sem ostentação. As gêmeas ficariam sob os cuidados de Denise, a secretária de longa data de Eduardo, que viera especialmente para ajudar. No Fórum de Justiça, localizado no centro da cidade, o nervosismo tornava-se palpável. A sala designada para a audiência preliminar era menor do que Eduardo imaginara, criando uma atmosfera quase claustrofóbica. Teresa já estava presente, sentada ao lado de seu advogado, um homem de meia idade, com aparência severa, pastas organizadas metodicamente à sua frente. Ela vestia-se inteiramente de preto, como se ainda estivesse em luto fechado, embora já houvesse passado mais de um ano desde o ocorrido. Quando Eduardo e Luísa entraram, Teresa lançou-lhes um olhar cortante. A mensagem era clara. Considerava a presença de Luísa naquele espaço uma afronta. A doutora Helena, advogada de Eduardo, aproximou-se rapidamente, conduzindo-os aos seus lugares. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos cortados em chanel elegante, olhos perspicazes que transmitiam competência. Lembrem-se, respostas diretas, sem emotividade excessiva, instruiu em voz baixa. A juíza Fontes valoriza objetividade e fatos comprováveis. A entrada da juíza Mariana Fontes silenciou o ambiente. Era uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos castanhos com mechas grisalhas, presos em um coque austero, óculos de armação fina e expressão neutra que não revelava inclinações. Após as formalidades iniciais, a audiência começou com a apresentação do caso pelo advogado de Teresa. Dr. Paulo Menezes era conhecido por sua retórica impecável, construindo narrativas que mesclavam fatos e interpretações de forma quase imperceptível. Vossa Excelência, este caso trata essencialmente da proteção de duas crianças vulneráveis, que perderam a mãe em circunstâncias traumáticas e cujo pai, embora bem-intencionado, demonstrou repetidamente incapacidade de prover estabilidade emocional adequada. Iniciou ele, sua voz grave preenchendo a sala. A senhora Teresa Almeida, avó materna, busca a guarda das netas não por desejo de interferir na parentalidade do senhor Mendonça, mas por preocupação legítima com o bem-estar psicológico das crianças. Metodicamente, o advogado apresentou depoimentos das babás anteriores, relatórios médicos dos primeiros meses após o ocorrido e declarações de amigos próximos da família, que testemunharam o período mais crítico de retraimento das gêmeas. Além disso, continuou Dr. Menezes, causa profunda preocupação a recente introdução de uma figura estranha no núcleo familiar, a senhorita Luísa Campos, contratada inicialmente como babá temporária, mas que rapidamente estabeleceu-se em posição de autoridade quase maternal, apesar de não possuir qualquer vínculo familiar com as crianças. Eduardo sentiu o estômago contrair-se ao ouvir Luísa ser descrita como figura estranha. Ao seu lado, ela mantinha a compostura, embora suas mãos estivessem firmemente entrelaçadas sobre o colo. Quando chegou a vez da doutora Helena apresentar a defesa, sua abordagem foi metodicamente diferente, factual direta, focada na evidência objetiva de melhora das crianças. Excelência. Os fatos são claros. Quando a senhorita Campos iniciou seu trabalho com as gêmeas, elas encontravam-se em estado de retraimento profundo. Atualmente, após 3 meses de intervenção pedagógica estruturada, ambas estão falando, interagindo, desenvolvendo-se conforme parâmetros esperados para sua idade. O relatório da curadora Vera Magalhães
confirma essa evolução positiva. Helena então apresentou vídeos curtos mostrando as gêmeas em diferentes momentos dos últimos meses. A progressão era inegável. De crianças quase catatônicas a pequenas animadas que corriam, brincavam e chamavam pelo pai. Quanto à estabilidade do ambiente familiar, o Sr. Mendonça demonstrou extraordinária resiliência. Retomou suas atividades profissionais parcialmente, mantendo flexibilidade para estar presente na rotina das filhas. Reorganizou a estrutura doméstica para proporcionar estimulação adequada e consistência. A senhorita Campos, longe de ser uma intrusa, é uma profissional qualificada cuja intervenção foi decisiva para o atual bem-estar das crianças. Após a apresentação inicial de ambas as partes, a juíza Fontes solicitou a leitura do relatório oficial da curadora. À medida que o escrivão lia o documento, Eduardo sentia seu coração acelerar. O texto era predominantemente positivo. Descrevia um ambiente organizado, interações saudáveis entre adultos e crianças, progressos evidentes no desenvolvimento das gêmeas. Contudo, uma ressalva crucial foi apresentada no final. Apesar dos evidentes avanços no estado emocional das menores e da adequação dos cuidados prestados, permanece incerto se a atual configuração familiar oferece estabilidade a longo prazo. O vínculo entre o genitor e a educadora não possui formalização que garanta continuidade, representando potencial fator de instabilidade futura. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. A falta de formalização do arranjo com Luísa poderia ser o ponto frágil que Teresa exploraria. A juíza Fontes solicitou então que Luísa prestasse depoimento. Sob o olhar atento da corte, ela caminhou até a cadeira designada, mantendo a postura digna apesar do evidente nervosismo. Senhorita Campos, por favor, descreva sua formação profissional e como veio a trabalhar para o Sr. Mendonça, solicitou a juíza. Com voz calma, Luísa relatou seu percurso acadêmico, sua experiência em São Paulo e as circunstâncias que a levaram a Florianópolis. Quando chegou a parte sobre seu irmão, sua voz embargou-se ligeiramente. Mateus tinha 18 anos quando partiu. Durante 3 anos, lutamos contra uma cardiopatia congênita, que só se manifestou na adolescência. Eu era tudo o que ele tinha, e ele era meu único familiar. Quando o perdi, perdi também minha bússola. Voltar a Florianópolis foi uma tentativa de reconstrução. A sinceridade em sua voz era palpável, criando um silêncio respeitoso na sala. E como a senhora avalia seu papel na vida das gêmeas Mendonça? Perguntou a juíza. Meu papel é transitório por definição, Excelência. Estou ali para ajudá-las a reconstruir a confiança no mundo, a processar uma perda que é grande demais para suas compreensões ainda em formação. Não sou nem pretendo ser substituta para a mãe delas. Fernanda será sempre única e insubstituível em suas vidas. O advogado de Teresa interveio. Se me permite, Excelência. Senhorita Campos, é verdade que abandonou sua carreira como educadora em São Paulo após sofrer um colapso emocional, sendo afastada por recomendação psiquiátrica. Luísa empalideceu levemente. Passei por um período de luto intenso após perder meu irmão, sim. Recebi acompanhamento psicológico e decidi, por conta própria, fazer uma pausa no trabalho com crianças traumatizadas. Então, admite que sua própria estabilidade emocional esteve comprometida recentemente. Como podemos confiar que não abandonará as gêmeas Mendonça quando seus próprios traumas ressurgirem? A doutora Helena protestou imediatamente. Objeção, Excelência. O advogado está especulando sobre a saúde mental da testemunha sem qualquer base técnica. Objeção aceita, pronunciou a juíza. Dr. Menezes, restrinja-se a fatos comprováveis. Mas o dano estava feito. A semente da dúvida havia sido plantada. No entanto, Luísa recuperou-se rapidamente. Se me permite responder, Excelência. Minha experiência com o luto me ensinou precisamente o que Sofia e Beatriz precisam. Alguém que compreenda que a dor não é linear, que a recuperação tem altos e baixos, que a ausência nunca é completamente preenchida, apenas ressignificada. Não estou ali como alguém que superou perfeitamente a perda, mas como alguém que aprendeu a carregar esse peso e, ainda assim, encontrar beleza na vida. Suas palavras tocaram todos os presentes.
Até mesmo Teresa desviou o olhar por um momento, como se atingida por uma verdade incômoda. Quando Eduardo foi chamado a depor, sentiu-se estranhamente calmo. Os meses de transformação pessoal desde a chegada de Luísa haviam-lhe devolvido algo que perdera: a certeza de sua capacidade como pai. Senhor Mendonça, a senhora Almeida alega que o senhor a afastou deliberadamente de suas netas. Como responde a essa acusação? Perguntou a juíza. Com todo respeito à dor de Teresa, isso não corresponde à verdade. Após o funeral, ela mesma disse que precisava de tempo, que ver as meninas a fazia sofrer demais. Respeitei seu processo de luto. Mantive-a informada sobre o estado das crianças através de mensagens e e-mails, muitos dos quais não foram respondidos. Eduardo apresentou registros das comunicações enviadas a Teresa nos meses anteriores, muitas sem resposta. A audiência prosseguiu com perguntas técnicas sobre a rotina das crianças, o acompanhamento médico, os planos educacionais. Eduardo respondia com a segurança de quem conhecia intimamente cada aspecto da vida das filhas, não apenas como provedor, mas como participante ativo. Quando parecia que a audiência caminhava para o encerramento, a porta da sala abriu-se e um assistente entregou um documento ao advogado de Teresa. Após ler rapidamente, Dr. Menezes solicitou permissão para introduzir uma evidência de última hora. Excelência, acaba de ser publicada uma matéria no Diário Catarinense sobre problemas financeiros enfrentados pela empresa do Sr. Mendonça. Segundo fontes internas, a Quantum Code estaria enfrentando dificuldades significativas após perder um contrato importante com o governo federal. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era verdade que um contrato importante estava em renegociação, mas a situação estava longe da crise descrita pelo jornal. A juíza examinou o recorte apresentado. Senhor Mendonça, o senhor confirma que sua empresa enfrenta dificuldades financeiras? Excelência, como qualquer empresa de tecnologia, enfrentamos desafios constantes. Estamos em processo de renegociação com alguns clientes, mas nossa situação financeira é sólida. Temos reservas significativas e um portfólio diversificado. Dr. Menezes pressionou. No entanto, se o contrato federal não for renovado, a Quantum Code perderá aproximadamente 40% de sua receita anual. Como o senhor pretende manter o padrão de vida das suas filhas nesse cenário? Antes que Eduardo pudesse responder, Luísa levantou-se, um gesto inesperado que surpreendeu todos na sala. Excelência, se me permite. Independentemente da situação financeira do Sr. Mendonça, que acredito ser muito mais estável do que está sendo sugerido, gostaria de declarar que estou disposta a contribuir financeiramente para o bem-estar das gêmeas, se necessário. Retornei à minha profissão recentemente, aceitando uma posição como consultora pedagógica na Fundação Caminhos, em período parcial. Tenho meios próprios e estabilidade para garantir que Sofia e Beatriz nunca ficarão desamparadas. O gesto de Luísa, oferecendo seus próprios recursos para assegurar o bem-estar das crianças, criou um silêncio carregado de significado na sala. Teresa observava com expressão indignada, como se aquela declaração fosse a confirmação de todas as suas suspeitas. Foi então que Eduardo, movido por uma clareza repentina, fez o inesperado. Excelência, há algo que preciso declarar. Não planejava fazer isso desta forma, mas as circunstâncias exigem honestidade completa. Ele respirou fundo, olhando primeiro para Luísa e depois para a juíza. Pretendo pedir a senhorita Campos em casamento, não apenas por questões legais ou de estabilidade, mas porque ao longo destes meses descobri nela uma parceira extraordinária, alguém que compreende minha dor, que ama minhas filhas genuinamente, que trouxe luz novamente às nossas vidas. Luísa olhou para ele com absoluto espanto. Teresa deixou escapar uma exclamação de indignação. A juíza Fontes manteve a expressão neutra, embora suas sobrancelhas tivessem se erguido ligeiramente. Senhor Mendonça, esta é uma declaração significativa que altera potencialmente os parâmetros deste caso. Considerando o impacto dessa informação e a necessidade de avaliá-la adequadamente, determino a suspensão desta audiência por 7 dias. Neste período,
Espero receber documentação adicional sobre a estabilidade financeira da sua empresa e uma avaliação complementar da equipe multidisciplinar do tribunal. A próxima sessão será na quarta-feira, 15 de dezembro, às 10 horas. Com um bater de martelo, a audiência foi encerrada, deixando um rastro de tensão quase palpável no ar. O retorno ao apartamento após a audiência foi marcado por um silêncio denso. As palavras de Eduardo na sala de tribunal, sua declaração inesperada sobre o casamento, pairavam entre ele e Luísa como uma presença física enquanto o elevador subia até o 10º andar. Denise havia levado as gêmeas para passear no parque, dando-lhes espaço para a conversa inevitável que precisavam ter. Sentados na varanda com xícaras de café intocadas entre eles, foi Luísa quem finalmente quebrou o silêncio. "Por que você disse aquilo, Eduardo?" Ele passou as mãos pelo rosto, um gesto que ela já conhecia como indicativo de quando ele lutava para organizar pensamentos complexos. "Foi impulsivo, eu sei. E injusto com você. Não deveria ter feito uma declaração dessa magnitude sem conversarmos antes." Ele levantou os olhos encontrando os dela. Mas não foi uma mentira, ou uma estratégia puramente legal. Luísa sentiu seu coração acelerar, mas manteve a voz calma. "Somos amigos, Eduardo. Desenvolvemos uma parceria forte nos cuidados com as meninas. Mas casamento é algo muito mais complexo. Você acha que não sei disso?" A intensidade em sua voz surpreendeu a ambos. "Eu tive um casamento real, Luísa. Com Fernanda tínhamos algo que acreditei ser irrepetível. Quando a perdi, perdi também a capacidade de imaginar qualquer outro relacionamento." Ele levantou-se, aproximando-se da mureta da varanda, olhando para a baía de Florianópolis banhada pela luz do início da tarde. "Mas então você chegou. E não foi como nos filmes, onde alguém aparece e magicamente cura todas as feridas. Foi gradual, real. Você ajudou minhas filhas a encontrarem o caminho de volta. E no processo, sem perceber, mostrou-me também uma saída do labirinto em que eu estava." Luísa levantou-se também, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que a conversa mantivesse sua intimidade. "Tenho imenso carinho por você, Eduardo. E amo Sofia e Beatriz como se fossem minhas." Ela hesitou na escolha da palavra. "Mais um casamento baseado principalmente na gratidão ou na necessidade prática." "Não é apenas isso", interrompeu ele, voltando-se para encará-la. "A gratidão foi apenas o começo. O que sinto agora é diferente. É admiração pela sua força, pelo seu coração, pela sua capacidade de enfrentar sua própria dor e ainda assim oferecer tanto amor às minhas filhas. Reconexão, a sensação de que você me compreende sem que eu precise explicar tudo. Possibilidade. A percepção de que talvez, contra todas as probabilidades, possa existir um novo capítulo para todos nós." Luísa sentiu lágrimas se formando, mas não as deixou cair. Havia tanto em jogo, não apenas seus sentimentos, mas o futuro de duas crianças que já haviam enfrentado perdas demais. "Não podemos errar nisto, Eduardo. Sofia e Beatriz precisam de estabilidade, não de adultos tomando decisões precipitadas, que podem se desfazer depois." Eduardo assentiu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. "Você está certa, completamente certa, e é exatamente por isso que confio em você, Luísa. Porque mesmo em um momento como este, seu primeiro pensamento é o bem-estar das meninas." Ele sorriu levemente, um sorriso tocado por melancolia. "Vamos fazer o seguinte. Retiro a declaração sobre o casamento. A doutora Helena pode informar a juíza que foi um momento de pressão, um reflexo da nossa preocupação com o futuro das gêmeas." Luísa considerou a sugestão. Então balançou a cabeça. "Não, isso apenas enfraqueceria nossa posição. A juíza interpretaria como instabilidade emocional, exatamente o que Teresa está tentando provar." "Então o que sugere?" Antes que Luísa pudesse responder, o interfone tocou. Eduardo atendeu, sua expressão mudando de surpresa para preocupação. "É Teresa. Está aqui embaixo pedindo para subir." Eles trocaram olhares apreensivos. O que Teresa poderia querer após o confronto na audiência? Vingança? Negociação? Intimidação adicional? "Deixe-a subir", decidiu Luísa. "Talvez seja a hora de uma conversa honesta sem advogados ou juízes intermediando." Minutos depois, Teresa Almeida entrava no apartamento.
Para surpresa de ambos, estava sozinha, sem advogado, sem assistentes. Mais surpreendente ainda era sua aparência. Parecia esgotada, com olheiras visíveis e uma fragilidade que contrastava com a imagem combativa que projetara no tribunal. Onde estão minhas netas? Foi sua primeira pergunta, a voz desprovida da usual hostilidade. Com Denise no parque. Voltarão em breve, respondeu Eduardo, indicando o sofá. Gostaria de se sentar, Teresa. Ela aceitou, colocando a bolsa cuidadosamente ao seu lado, como se o gesto corriqueiro a ajudasse a organizar pensamentos tumultuados. Li novamente os relatórios, começou ela, após um momento de silêncio desconfortável. Os relatórios médicos, as avaliações da assistente social, o parecer da curadora. Li tudo várias vezes durante a noite, e pela primeira vez desde... Ela hesitou, como se a palavra fosse dolorosa demais. Desde que perdemos Fernanda, percebi que talvez esteja fazendo tudo errado. O tom confessional surpreendeu Eduardo e Luísa, que trocaram olhares rápidos antes de voltarem a atenção para Teresa. As meninas estão bem, Teresa, disse Eduardo gentilmente. Estão voltando a ser crianças felizes, apesar de tudo. Eu sei. É o que dizem todos os relatórios. Teresa olhou diretamente para Luísa pela primeira vez. É o que você conseguiu fazer, não é? O que todos os especialistas, todas as babás anteriores, todos os terapeutas não conseguiram. Você as trouxe de volta. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação dolorosa. Não fiz sozinha, respondeu Luísa com gentileza. Eduardo tem sido um pai extraordinário, presente em cada passo do processo. E as próprias meninas, elas são incrivelmente resilientes. Teresa sorriu tristemente, como a mãe delas. Ela abriu a bolsa, retirando um envelope. Não vim para confrontos adicionais. Vim para entregar isto pessoalmente. Eduardo pegou o envelope, abrindo-o com cautela. Era um documento formal, assinado por Teresa, retirando o pedido de guarda das netas. Não entendo, murmurou ele, genuinamente confuso pela súbita mudança. Teresa respirou profundamente antes de explicar. A outra razão pela qual iniciei esse processo com tanta urgência. Uma razão que não mencionei. Ela fez uma pausa como se reunisse coragem. Fui diagnosticada com um câncer avançado há 3 meses. Prognóstico reservado, como dizem os médicos em seu vocabulário elegante para o inevitável. A revelação atingiu Eduardo e Luísa como um golpe físico. Teresa, eu... Não tínhamos ideia, balbuciou Eduardo. Claro que não. Não contei a ninguém, nem mesmo ao meu advogado. Ela ajeitou o colar de pérolas, um gesto automático de compostura. Quando recebi o diagnóstico, algo dentro de mim entrou em pânico. Pensei, não posso partir sem garantir que minhas netas estejam bem, sem deixar algo de mim para elas, alguma lembrança positiva. Acho que, no fundo, queria ser para elas o que Fernanda não poderá ser. Luísa moveu-se silenciosamente para a cozinha, retornando com um copo d'água que ofereceu a Teresa. O gesto simples de cuidado pareceu tocar a mulher mais velha, que aceitou com um aceno de agradecimento. O que aconteceu no tribunal hoje, continuou Teresa após um gole, sua declaração sobre o casamento, Eduardo. Inicialmente me enfureceu. Parecia uma traição final à memória de Fernanda. Mas depois, revendo tudo o que foi dito, todos os relatórios sobre o progresso das meninas, ela olhou para Luísa. Percebi que estou lutando contra a felicidade das minhas próprias netas. Lágrimas formaram-se em seus olhos, algo que Eduardo jamais vira em todos os anos que conhecia sua sogra. O que quero agora é simplesmente ser avó, pelo tempo que ainda tenho. Não, uma substituta para a mãe delas, não uma guardiã legal, apenas avó, se vocês permitirem. O silêncio que seguiu estava carregado de emoção. Foi Luísa quem falou primeiro, sua voz gentil. As meninas merecem conhecer a mãe de sua mãe. Merecem todas as histórias, todas as memórias que você pode compartilhar sobre Fernanda. Eduardo, ainda processando a complexidade da situação, assentiu. Nunca quis afastá-la das meninas, Teresa. Apenas precisávamos encontrar um equilíbrio, um caminho que respeitasse o processo de cura de todos. Teresa enxugou discretamente uma lágrima. Então, se me permitem, gostaria de começar de novo. Não como adversária, mas como parte desta família.
A palavra família pairou entre eles, complexa, imperfeita ainda em definição. Naquele momento, ouviram vozes animadas no corredor. Denise retornava com as gêmeas. Quando a porta abriu-se, Sofia e Beatriz entraram correndo, seus rostinhos corados pela brincadeira ao ar livre. Pararam abruptamente ao verem a visita desconhecida. "Olá, pequeninas", disse Teresa suavemente, sem tentar aproximação imediata. "Sou a vovó Teresa." As gêmeas olharam para Eduardo e Luísa, buscando confirmação de que estava tudo bem. Ao receberem sorrisos tranquilizadores, Sofia, sempre a observadora, deu um passo hesitante na direção da avó. "Vovó?" repetiu, testando a palavra nova. "Sim, querida. Sou a mamãe da sua mamãe." Beatriz, encorajada pela irmã, aproximou-se também curiosa. Teresa, com sabedoria recém-descoberta, não tentou abraços ou contato físico imediato. Apenas sorriu, esperando que as netas estabelecessem seu próprio ritmo de aproximação. Luísa sugeriu que Teresa ficasse para o jantar, um convite que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Durante a refeição simples, uma nova dinâmica começou a formar-se. Frágil ainda, mas promissora, Teresa contou pequenas histórias sobre Fernanda criança, histórias que faziam Eduardo sorrir em reconhecimento e as gêmeas ouvirem com atenção fascinada. Nas semanas que se seguiram, a vida reorganizou-se em padrões inesperados. O caso judicial foi oficialmente encerrado após a retirada do pedido de Teresa. A juíza Fontes, em sua decisão final, recomendou acompanhamento familiar continuado, mas reconheceu os extraordinários progressos no desenvolvimento e bem-estar das crianças sob os cuidados compartilhados do pai e da educadora. Eduardo e Luísa decidiram não apressar decisões sobre seu relacionamento pessoal. A declaração impulsiva sobre casamento no tribunal permaneceu como uma possibilidade futura, não uma promessa imediata. Como Eduardo explicou para a doutora Helena, estamos construindo algo real, não uma solução legal. Isso leva tempo. Teresa, confrontando sua própria mortalidade com dignidade surpreendente, tornou-se presença constante, embora discreta, na vida das netas. Reorganizou seu testamento, deixando sua casa de campo em Rancho Queimado, nos arredores de Florianópolis para as gêmeas. Um lugar onde possam crescer com espaço, natureza e, talvez, algumas macieiras, explicou, relembrando o amor de Fernanda por aquela fruta. Conforme o verão avançava, Eduardo tomou uma decisão profissional significativa. Recusou uma oferta milionária de um conglomerado internacional que desejava adquirir a Quantum Code. Ao invés disso, reestruturou a empresa com foco em sustentabilidade a longo prazo, transferindo grande parte das operações para um modelo que lhe permitia trabalhar predominantemente de casa. As prioridades mudaram, explicou a Rafael, que compreendera perfeitamente. O sucesso agora tem um significado diferente. Em uma tarde particularmente quente de fevereiro, enquanto as gêmeas brincavam sob a supervisão atenta de Luísa na varanda, Eduardo recebeu a visita de Teresa. Sua condição havia se agravado visivelmente, mas ela mantinha a dignidade que sempre a caracterizara. "Vim trazer isto", disse, entregando-lhe um pequeno álbum encadernado em couro. "São fotos de Fernanda que talvez você nunca tenha visto. Da infância dela, da adolescência. Pensei que um dia as meninas gostariam de conhecer essa parte da história da mãe." Eduardo folheou o álbum com cuidado reverente, reconhecendo nos olhos da Fernanda criança o mesmo brilho que via nas filhas. "Obrigado, Teresa. Isto significa muito." Ela assentiu, observando as netas pela porta da varanda. Elas estão tão parecidas com ela nessa idade. Especialmente Beatriz tem o mesmo espírito inquieto. Sua voz carregava uma mistura de melancolia e aceitação. "Prometa-me algo, Eduardo." "O que for." "Prometa que, independente do caminho que vocês escolherem, você, Luísa, as meninas, vocês sempre cuidarão uns dos outros. Que nunca deixarão o medo da perda impedir vocês de viverem plenamente." A profundidade do pedido revelava quanto Teresa havia mudado nos últimos meses. "Prometo", respondeu Eduardo, compreendendo o verdadeiro significado por trás daquelas palavras. No início de março, Teresa partiu serenamente, cercada por uma família reconstituída, que nem ela mesma poderia ter imaginado meses antes. Seu pedido final
foi que não houvesse cerimônias formais, apenas uma pequena reunião na casa de campo que tanto amava. Foi ali, entre as colinas verdejantes de Rancho Queimado, que Eduardo, Luísa e as gêmeas encontraram-se algumas semanas depois, contemplando o próximo capítulo de suas vidas. A casa de madeira espaçosa e acolhedora, com vista para um pequeno pomar de macieiras plantadas por Fernanda anos antes, parecia ofertar-lhes um novo começo. "O que você acha?" perguntou Eduardo a Luísa, enquanto observavam as gêmeas correndo entre as árvores, suas risadas ecoando pela propriedade. "É perfeito", respondeu ela, seus olhos absorvendo a beleza simples do lugar. Um espaço para crescer, para curar, para construir memórias novas, sem apagar as antigas. Eduardo tomou sua mão gentilmente. "Acho que chegou a hora daquela conversa que adiamos desde a audiência." Luísa sorriu, apertando levemente seus dedos. Sobre nós, sobre família, sobre o que queremos construir juntos." Sentados na varanda rústica da casa, com as montanhas ao fundo e o som das risadas das meninas como trilha sonora, eles finalmente permitiram-se a conversa que temiam e desejavam em igual medida. "Não quero substituir Fernanda", começou Luísa, expressando seu receio mais profundo. "Nem para você, nem para as meninas. Ninguém jamais poderia", respondeu Eduardo com simplicidade. "Assim como sei que ninguém poderia substituir seu irmão no seu coração. Não se trata de substituição, Luísa. Trata-se de expansão, de corações que crescem para acomodar novos amores sem diminuir os anteriores." Ela assentiu, compreendendo profundamente. "As meninas sempre saberão quem foi sua mãe. Terão fotos, histórias, memórias compartilhadas por você, por Teresa, por todos que a amavam. E terão você", acrescentou Eduardo, não como substituta, mas como uma segunda chance de amor maternal que o destino, em sua complexidade, trouxe para suas vidas. Luísa respirou profundamente, olhando para o horizonte onde o sol começava a descer atrás das montanhas. "Então, o que exatamente está propondo Eduardo Mendonça?" Ele sorriu, reconhecendo a leveza que ela trazia a um momento tão significativo. "Estou propondo que continuemos esta jornada juntos, oficialmente, se você aceitar. Não por conveniência legal, não por gratidão, mas porque encontramos nas cinzas de perdas imensas algo raro e precioso." "E como você chamaria esse algo?" perguntou ela, seus olhos refletindo o dourado do sol poente. "Alguns chamariam de milagre, outros de coincidência. Eu prefiro chamá-lo simplesmente de amor, imperfeito, inesperado, mas profundamente real." Naquele momento, as gêmeas vieram correndo, carregando pequenas maçãs ainda verdes que haviam encontrado sob as árvores. Beatriz, sempre a mais falante agora, exclamou: "Mamãe Lulu." "Papai, olha o que achamos." A palavra mamãe saíra naturalmente, sem ensaio ou preparação. Luísa sentiu lágrimas nos olhos, enquanto acolhia as pequenas entre os braços. "São maçãs especiais", explicou, a voz embargada de emoção. "Da árvore que sua mãe plantou. Um presente dela para vocês." Sofia, a observadora silenciosa, estendeu sua pequena mão para enxugar uma lágrima que escorria pelo rosto de Luísa. "Não chora. Mamãe Lulu, tá tudo bem agora." Eduardo envolveu os três em um abraço, formando um círculo de proteção e pertencimento. O sol descia lentamente, banhando o pomar em tons dourados, enquanto dentro da casa recém-herdada, fotografias antigas e novas coexistiam em harmonia, Fernanda sorrindo em sua formatura, Teresa jovem segurando a filha recém-nascida, as gêmeas em seus primeiros passos, Eduardo e Luísa nas pequenas celebrações recentes. No outono daquele mesmo ano, uma cerimônia simples foi realizada no jardim da casa. Apenas amigos próximos, Cecília e Antônio, pais de Eduardo, alguns colegas da Quantum Code, e no centro de tudo, duas pequenas damas de honra que espalhavam pétalas de flores com entusiasmo desorganizado. Quando Beatriz acordou assustada naquela noite, após um pesadelo confuso sobre pessoas que desapareciam, foi Eduardo quem se levantou, tomando-a nos braços com segurança. "Tudo bem, meu amor", sussurrou ninando-a gentilmente. "Estamos todos aqui. Ninguém vai desaparecer." "Promete, papai?" perguntou ela, seus olhinhos buscando certeza no rosto do pai. "Prometo",
Estamos em casa agora. Todos nós. Lá fora, o vento de outono balançava suavemente as macieiras, e dentro da casa de madeira que abrigava tantas histórias entrelaçadas, uma família nascida da dor finalmente encontrara seu caminho para a paz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Luísa tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial, com narrativas igualmente envolventes sobre recomeços e segundas chances. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se esta história, de superação e amor renascido, emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos sentimentos humanos e a capacidade extraordinária que temos de reconstruir nossas vidas após grandes perdas. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências de recomeço. Estamos ansiosos para conhecê-las.